Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Diga amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu me coloco à tua disposição e peço que o Senhor me ajude, através do teu Espírito Santo, a colocar no coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas o Senhor tem. E a maior segurança minha de estar aqui agora falando dessa palavra é que nela está escrita que ela não volta vazia, Pai. Então fala com o teu povo, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a presença de Jesus. A primeira coisa que você deve fazer para que você comece a viver de verdade o seu ano de 2023, a primeira coisa é apresentar os seus planos a Deus. Mas você precisa aceitar que quem vai dar a resposta final é Ele. O seu papel é fazer os seus planos e apresentar ao Senhor. Mas coloca isso no teu coração: quem vai dar a resposta final é Ele. E tem muita gente que não consegue entender isso. E nós não podemos ficar esperando as coisas cair do céu, as coisas acontecerem, porque não é assim que funciona. Para que os sonhos sejam realizados na nossa vida, para que as promessas de Deus liberadas sobre nós se cumpram, nós precisamos ativar os nossos sonhos, nós precisamos ativar essa promessa dentro de nós. Como isso? O primeiro passo a dar, primeira coisa que você precisa fazer para que as promessas de Deus se cumpram, para que os seus sonhos se tornem realidade, o primeiro passo a dar é fazer um projeto de vida, como nós fizemos no começo do ano. Quantos aqui preencheram aquele papel? Projeto, você colocou no papel aquilo que você desejava. A gente já fez isso. Agora, nós apresentamos os nossos planos a Deus, mas nós precisamos entender que independente do que nós apresentamos para Ele, quem decide se vai acontecer ou não é Ele. A última palavra será sempre dele. Por quê? A Bíblia diz que muitos são os planos do nosso coração, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Está escrito. Então, se é os planos de Deus que vai prevalecer na minha vida, eu preciso ver se aquilo que eu estou planejando, para mim não passar raiva, nervoso, perder dinheiro, perder tempo, antes de eu fazer os meus planos, eu preciso consultar a palavra e ver se está de acordo com o propósito de Deus, com aquilo que Deus está falando comigo. Porque se estiver de acordo com aquilo que Deus vem falando na palavra, acabou. Pode fazer o plano, porque vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Então coloca uma coisa no teu coração. Infelizmente, eu preciso pregar a verdade para você aqui, ó. Infelizmente, não é todo plano que você vai apresentar a Deus e que Deus vai realizar. Porque geralmente, o que acontece? Os seus planos são um, mas o de Deus é outro. Ele mesmo fala na palavra dele: os meus planos não são os seus planos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus pensamentos são rasos perto daquilo que eu tenho para você. O Senhor diz na palavra dele. Aquilo que você está pensando que é mirabolante, quando Ele decidir fazer a vontade dEle, a Bíblia diz que vai ser muito mais, abundantemente além daquilo que você possa querer, pensar e imaginar. Sabe, tem coisa que você está querendo, mas Deus não vai te dar. Tem coisa que você está querendo, mas Deus não quer te dar, na verdade. E por quê? Porque Deus é mau? Porque Ele não quer o seu bem? Claro que não é nada disso, mas muitas vezes Deus não vai deixar acontecer, sabe por quê? Porque Ele quer te proteger. Por quê? Porque Ele sabe que ainda não é o tempo certo dEle cumprir isso na tua vida. E Ele sabe, você precisa confiar que Ele sabe o que é melhor para você. O que Ele tem é muito maior do que aquilo que você está ansiosamente querendo. Já está tudo preparado, já está tudo a caminho. Está tudo pronto. Quem recebe isso? A Bíblia diz, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração do homem. Você não consegue nem imaginar aquilo que Deus
preparou, ou seja, não vai preparar, já está preparado. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então essa promessa é para você. Está tudo pronto, só não chegou a hora ainda. E o problema é quando a gente quer ajudar Deus. Cuidado para você não querer ajudar Deus e reduzir talvez a tua bênção para 1/3 perto daquilo que Ele quer fazer. Você quer ver uma coisa? Quantas coisas você já pediu para Deus e Deus não te deu? Muitas coisas, sim ou não? E vamos falar a verdade? Na hora a gente não gosta, na hora a gente murmura, na hora você reclama, mas só depois de um tempo. Depois de um tempo você entendeu e talvez você até pensou, talvez chegou até a falar: ainda bem que Deus não me deu aquilo que eu queria. Quantos já passou por isso aqui? Ainda bem que Deus não fez aquilo que eu pedi para Ele. E se você parar para analisar hoje, você vai ver que nesse meio tempo que Deus não fez aquilo que você tanto queria e insistia, a sua vida mudou tanto, tanto que você chega a pensar: poxa vida, como Deus faz as coisas certinhas. Porque se Ele tivesse permitido acontecer o que eu queria lá atrás, teria dado tudo errado. Você percebe que às vezes nem tudo é perda, é livramento. O não de Deus é proteção muitas vezes. A Bíblia fala que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. A gente precisa entender também que o mesmo Deus que é o Deus do sim, Ele também é o Deus do não. Eu estou pregando para alguém que você tem buscado uma direção de Deus ansiosamente em cima de uma coisa que você quer, e você vem para a igreja, você busca a palavra, e Deus faz silêncio para você. É com você mesmo que Deus está falando. E aí você fala: mas Deus não me responde, Deus está em silêncio. Irmãos, respeite o silêncio de Deus. Não tem até um louvor que fala que quando o Deus está em silêncio é porque Ele está aí, então deixa Deus trabalhar. Embora pareça, às vezes está tudo parado, estacionado, Deus está trabalhando. E Deus está mandando liberar uma palavra para alguém aqui hoje. Eu posso até fazer silêncio para você muitas vezes. Você pode me perguntar algo, buscar minha palavra, eu fecho a minha boca. A minha boca eu fecho, está dizendo o Senhor. Mas os meus olhos, eles estão sempre abertos para você. O Senhor está dizendo: eu vejo cada luta que você tem enfrentado, eu tenho visto cada lágrima que você tem derramado, e na hora certa, eu vou te entregar tudo. Quando eu ver que você está preparado para receber, colocarei nas tuas mãos. Toma posse dessa palavra. Sabe, igreja, você precisa confiar naquele que já conhece o teu futuro. Nós somos limitados, a gente não conhece nem o que vai acontecer daqui 5 minutos, mas Deus já sabe tudo. Então eu venho aqui dizer para você essa noite: faça planos, mas apresente os seus planos a Deus. Porque além de Deus saber o que é melhor para você, a Bíblia fala que Ele tem o melhor para você. E a Bíblia fala que a vontade dEle que vai prevalecer. Sabe, você não precisa ser nenhum religioso ou conhecer talvez a Bíblia inteira, de capa a capa, para apresentar os seus planos para Deus. A única coisa que você precisa é acreditar. Se você for capaz de acreditar, ter certeza que Deus está com você, aquilo vai acontecer. Isso é a fé. Hebreus 11 diz lá: a fé é a certeza daquilo que eu espero, o firme fundamento daquilo que não se vê. Sabe o que é isso? É você estar dentro de, a certeza daquilo que eu espero. Eu estou dentro de uma situação e eu preciso me ver fora dessa situação com a vitória nas mãos. Sabe o que é a fé? É você já começar desde agora a agir como um vencedor. Não precisa esperar acontecer nada para falar: ai, venci. Não, já começa a agir como se tivesse dado certo. E aí você vai ver como isso vai adiantar o relógio do céu a teu favor. Você precisa acreditar. Acreditar no quê, pastor? Que existe um Deus que te escuta e que acredita nos seus planos. Você sabia que Deus acredita nos seus planos? E os planos que de repente que você faz que não vai dar certo, Ele já sabe que não vai dar certo. E sabe o que Ele vai fazer? Ele acredita em todos, mas quando Ele vê que o seu plano vai atrapalhar algum outro plano que Ele tem para você, Ele vai evitar que você entre nessa furada. Ele não dispensa os seus planos, mas se Ele vê que vai atrapalhar o plano que Ele tem para você, Ele vai impedir você entrar nessa furada.
Alguma coisa vai acontecer, vai dar errado, e Ele não vai permitir. E Ele vai te livrar disso. Por quê? Porque você apresentou os seus planos para Ele. Agora o problema é quando você não apresenta. Se você não apresentar, eu vou falar uma coisa para você, hein? Se você entrar numa enrascada por conta própria, Deus pode te tirar ou não. Mas quando Ele permite você entrar numa enrascada, pode ter certeza que Ele tira você dela. Então tudo que você for fazer, grave isso, busque a palavra de Deus. Tudo que você for fazer, busque a resposta do Senhor. E Deus vai falar com você de forma clara. Amém, igreja? Aleluia. Então você precisa aprender, nós precisamos aprender a lidar com os sim de Deus e também com os não de Deus. Por quê? Porque o sim de Deus, quando a gente recebe geralmente, a gente fica eufórico, sim ou não? O sim de Deus deixa a gente eufórico, ansioso, alegre demais da conta. Mas o não de Deus, a gente fica frustrado. É assim ou não é? Não deveria, deveríamos ser como Jó. Deus me deu, ele falou para a mulher dele assim, ó, aceitamos o bem de Deus, tudo dando certo, por que não aceitaríamos a aprovação dele agora? Deus me deu, aleluia, Deus me tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Se eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim, sabe, nós somos uma mistura de sentimentos, uma guerra de emoção dentro da gente, e nós precisamos controlar isso em nós, que é o mais difícil, ter controle emocional das coisas. Para acabar com isso não dá, porque nós somos seres humanos, a gente vive 24 horas emoção, sentimento. Para acabar com isso não tem jeito, nós somos emocionais mesmo, sabe? Mas nós não podemos deixar as emoções nos dominar. Olha aí Deus falando com alguém. As emoções não podem tomar frente da sua vida. Estou pregando para alguém essa noite que você tem sofrido muito, sabe por quê? Porque você age muito por emoção. E Deus está falando, está chegando a hora de você começar a agir pela razão. Para de querer a aprovação dos outros, deixar os outros felizes, e depois você ficar sorrindo por fora e sangrando por dentro do teu coração. Aprenda a falar não também. Você não tem que ficar agradando todo mundo não. Nem Jesus agradou todo mundo. Você está preocupado em agradar o quê? Quem ama você vai amar você do jeito que você é, com todas as suas qualidades, mas também com todos os seus defeitos. E se não for assim, corre, sai de perto, porque isso não é amor verdadeiro, isso não é amizade verdadeira. Então o conselho que eu te dou aqui é: faça os seus planos, mas faz bastante, mas apresente ele ao Senhor. Porque se você apresentar os seus planos a Deus, eles terão durabilidade, porque Ele que sustenta, aleluia, e terá também credibilidade, porque uma vez que os nossos planos, os nossos sonhos, está na mão de Deus, irmão, pode colocar crédito nisso, está na mão daquele que pode realizar qualquer projeto. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu dar uma chave para você aqui. Esse ano de 2023 é um ano onde você não vai precisar trabalhar muito. Meu Deus, deixa eu te explicar isso aqui, senão você vai querer dormir o dia inteiro. Esse ano de 2023 vai ser um ano onde você não vai precisar trabalhar muito. Eu vou te explicar. Você não vai trabalhar muito, mas você vai precisar trabalhar certo. Deus está falando, esse ano para você não é quantidade, é qualidade, excelência. Você não vai precisar, olha só, você não vai precisar ficar trabalhando dia e noite, noite e dia. Você sabia que até a Bíblia é contra você trabalhar que nem louco desse jeito? Tem gente que trabalha desesperadamente, comendo pão das dores. Comendo pão das dores. Sabe, você deve confiar que é Deus que te abençoa, irmão. E a Bíblia diz que Ele te abençoa até enquanto você dorme. Pronto, acabei com tudo agora. Coloca aí para mim, Félix, você vai ficar nas minhas palavras, que eu preciso que você veja que está na Bíblia. Salmo 127, versículo 2. Olha isso aqui, está na Bíblia. Tem gente que trabalha dia e noite, noite e dia, e não tem tempo nem para ir na igreja. Por isso que Deus fecha algumas portas de vez em quando. Então, vamos ver se agora tem. Não adianta, acha essa versão aí, não adianta, olha lá, ó. Não adianta trabalhar demais, ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde, comendo o pão das dores, pois
é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo enquanto estão dormindo. Amém? Você entendeu, né? Não é para ficar dormindo em casa, mas se você confia em Deus e faz tudo que você faz com qualidade, com excelência, o pouco que tiver nas suas mãos vai ser coisa grande. Você não vai precisar ficar se matando, não. E olha só, o que vai fazer você conquistar algumas coisas não é o trabalhar muito, mas é você trabalhar certo. Redobra a tua atenção aqui. Tem gente que trabalhou, talvez você conheça alguém assim, tem gente que trabalhou a vida inteira e não conquistou nada até hoje. Talvez o Espírito Santo vai trazer alguém na tua mente agora. Não é para o lado não, hein? Olha só para mim aqui agora. Tem gente que trabalhou a vida inteira e não conquistou nada, não conquistou dinheiro. Trabalhou a vida inteira, não conquistou amizade. Não conquistou nada. Ah, Danilo, então, como é que eu faço para parar de trabalhar muito e trabalhar do jeito certo? Olha só, quantos personagens da Bíblia eu poderia aqui citar para você? Pessoas que ao invés de trabalhar muito, trabalharam certo, com qualidade, com excelência. E porque trabalharam certo, as coisas sobrenaturais aconteceram na vida deles. O rei Davi, por exemplo, ficou muito famoso pelas guerras que ele vencia. Derrubou o gigante, todo mundo lembra disso. Mas o que mais deu fama para Davi é que ele não perdia nenhuma batalha. Davi, quando ele ia para uma batalha, ele vencia todas. Mas o que Davi fazia, o que ele fazia para conseguir ganhar todas as batalhas que ele participava? A maior vantagem de Davi, isso deve ser a gente também, a maior vantagem de Davi era que antes de entrar em qualquer luta, em qualquer peleja, qualquer batalha, ele consultava a Deus. Você tem consultado a Deus em tudo que você vai fazer? Porque esse é o segredo. Davi, ele apresentava os planos a Deus, as situações diante de Deus, e tudo era do jeito que Deus falava, o que Deus mandava fazer, ele fazia. Davi, apesar de ser muito rico, famoso, poderoso, e tem mais, experiente na batalha, ele consultava o Senhor. Tem gente que é habilidoso em algumas coisas, sabe? E porque tem uma certa experiência, já não consulta mais Deus. Acha que já domina a situação, e aonde perde a batalha. Davi, ele era totalmente, olha aqui para mim, Davi, ele era totalmente dependente de Deus. Para ele não tinha o óbvio, sabe? Davi não tinha aqueles pensamentos errados do tipo, é óbvio que eu vou vencer os filisteus, é óbvio que eu vou ganhar essa guerra, olha lá, o número deles são bem menor do que o meu. Pelo contrário, mesmo sabendo que a vitória estava certa, ele consultava a Deus. Ele perguntava as coisas para Deus. Davi se ajoelhava, você vai ver em várias partes da Bíblia, Davi se ajoelhando no particular, e ele orava a Deus dizendo, Senhor, subirei eu contra os filisteus ou não? Alcançarei eles e vencerei eles, ou ficarei parado esperando? Quem está entendendo? E por várias vezes Deus falava para ele, vai. E por outras vezes Deus falava para ele, não vai, porque agora nessa peleja não tereis que pelejar. Eu vou lutar por você. Sabe, Deus dava estratégias e conselhos diferenciados para Davi. Deus dizia, olha, vai, mas agora é o seguinte, vai, mas não vai do seu jeito não, porque você é muito experiente, você vai achar que você domina a situação. E Deus falava para ele, agora vai, mas vai pelo vale tal, passa por trás da árvore tal, e ali você vai ter a vitória. O que eu estou querendo dizer para você? Você precisa aprender a trabalhar certo, buscar a direção em tudo que você for fazer, de Deus, claro. Mas você só vai conseguir trabalhar certo, se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Você só vai conseguir trabalhar certo quando você conseguir as direções dele. E as direções de Deus virá para você através de pessoas. Mas cuidado com as pessoas que você toma conselho. Hoje Deus falou isso através da vida de muitas pessoas aqui. Você reparou isso? Você que ficou na consagração? Os irmãos, acho que foi embora, né? Quem estava aqui na consagração? Os que estavam, acho que Deus falou através de umas 3 ou 4 pessoas, no mínimo isso. Cuidado com as pessoas que você se aconselha. Por isso que você precisa aprender a escutar as pessoas, mas as pessoas certas. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui. Por que você acha que a nossa igreja teve, isso não veio ao caso, mas só para você entender. Por que você acha que a nossa igreja teve esse crescimento tremendo que teve em apenas 4 anos de ministério? Nós sabemos que a igreja de Cristo não é quantitativa, é qualitativa, não tem nada a ver com qualidade. A igreja de Cristo é qualidade, amém?
importa o número para Deus, mas só para você ter uma ideia. Eu conheço o ministério, por exemplo, fora de Ribeirão, em Ribeirão, que tem 20, 30, 35 anos de ministério. E o ministério está lá com 30, 35, 40 pessoas no máximo. Não dá nem uma alma por ano. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós trabalhamos do jeito certo. Diga glória a Deus por isso. Tudo que a gente... Por que o resultado aparece naturalmente? Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente faz debaixo da direção de Deus, debaixo do conselho de Deus e da confirmação dele. Como? Através da palavra e através de pessoas que eu confio que é usada por Deus. E você deve ter isso na tua vida. Quando eu vou tomar uma decisão importante, por exemplo, a gente vai tomar uma decisão para a igreja, ou vai fazer alguma coisa na igreja, eu não sigo a minha intuição. Muitas vezes eu apresento e Deus fala, não, mas eu não sigo a minha intuição. Eu busco saber o que Deus quer fazer. Por quê? Porque a casa é dele, a obra é dele. Quem está entendendo, diga amém. E se acha que a gente acerta sempre? Claro que não. Tem vezes que a gente segue, entende a resposta errada, quebra a cara, faz uma escolha errada, toma uma decisão errada. Só que a gente tem que ter humildade para entender que os nossos erros têm que ser o nosso professor. A gente tem que aprender com ele. Porque se ele não for o nosso professor, ele vai ser a nossa cadeia. Nós vamos viver presos naquilo ali para sempre. Deus está falando com alguém aqui, ó. Pega os seus erros e faz ele ser o seu professor. Aprenda com eles. Eu sempre tomo conselho com muitas pessoas, sabe? Que Deus estabeleceu para falar comigo. Minha esposa, meu pai, tem outras pessoas também que eu confio, sabe? Amigos, e a gente conversa, a gente troca ideia. Pessoas que quando elas falam comigo, elas falam qualquer algo, às vezes eu nem apresento a causa para elas, mas elas falam comigo e geralmente já é Deus confirmando algo que eu preciso. E Deus usa essas pessoas. Por quê? Porque normalmente Deus já falou comigo, mas eu não sei como executar. Quem está entendendo, diga amém. Eu não entendi a direção de Deus, como fazer a estratégia. Aí de repente Deus usa alguém para falar, faz assim, ó. Se você fizer assim, faz assim, pronto, e dá tudo certo. Sabe, às vezes eu nem sei como fazer, mas Deus vai usar a pessoa certa para te dar conselhos. Por quê? Porque a obra é dele. Se você apresentar os seus planos para ele, ele vai te dar direção através de pessoas também. A obra é de Deus, amém? Glória a Deus. Provérbios 11, 14, olha o que diz aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo, ó, por isso que você precisa de pessoas para te direcionar você. Não acha que você sabe tudo não. Ó, não havendo direção sábia, o povo fracassa. E com muitos conselheiros, há segurança. Diga glória a Deus por isso. Provérbios 15, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Olha o que está escrito. Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Então vamos lá? Primeiro, eu apresento os meus planos a Deus. Anota isso, nem que for na tábua do teu coração. Isso aqui vai mudar a tua vida. Eu apresento os meus planos a Deus e espero a resposta vir dele. Amém? Segundo, eu começo a trabalhar certo. Eu começo a trabalhar do jeito certo. Por quê? Porque eu estou escutando as pessoas certas, eu estou me aconselhando com as pessoas certas. Preste atenção nisso. Quanto mais você escutar as pessoas certas, mais certo você vai trabalhar e mais resultados positivos você terá. Diga glória a Deus. Aí eu pergunto para você, quais são as pessoas que você tem buscado conselho? Para rapidinho agora, faz uma análise. Quem são as pessoas que estão aconselhando você? Principalmente das decisões sérias que você vai tomar na tua vida. Qual é o nível de comunhão com Deus dessa pessoa? Qual é a bagagem, o resultado dessa pessoa nessa área que você está se aconselhando? Estou dando um tempo que é para você pensar e refletir mesmo. E grave isso que eu vou te falar. 2023 não será um ano de trabalhar muito, mas será um ano de trabalhar certo. Será um ano de focar no principal. Que é isso? Reino de Deus. Reino de Deus, primeiro lugar. Ah, mas ia ter mais coisa, e meu trabalho será acrescentado. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não é algumas, está lá, e
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os seus maiores resultados nesse ano de 2023 virão da qualidade, da excelência, da assertividade do seu trabalho. Quem está entendendo? Os maiores resultados que você precisa vai vir da qualidade, excelência. Tudo que você for fazer na tua vida, em qualquer área que seja, faça com excelência, e você terá grandes resultados. Não tem nada a ver com a dureza de sacrifício do seu trabalho. Para com isso. E Deus tratou isso comigo há um mês atrás, nem um mês atrás. Vou dar um exemplo para você. Como eu falei para você, que eu tenho várias pessoas que me aconselham, mas tem algumas que Deus usa demais para falar comigo. E chegamos nessa conclusão aqui. Por exemplo, eu visitava de 17 a 19 pessoas por dia. Estava me matando. Estava com a cabeça para mais nada. Imagina, 17, 18 pessoas, no mínimo 30, 40 minutos cada um. E aí cada um problema diferente. Eu chegava em casa com a cabeça, parecia uma panela de pressão, a ponto de explodir. E conversando então, e Deus deu a direção. O conselho foi: segunda, quarta e sexta, fica na igreja, e quem quiser o atendimento vai lá buscar. Amém? Quem quiser o atendimento vai lá buscar. Por quê? Vou te explicar o porquê. Deus não está querendo quantidade, Deus está querendo qualidade. Às vezes a gente já tem 17, 19, 20, 25, tá bom, é número, mas 30 minutos, tem gente que não precisa só de 30 minutos. Aquele que vier na igreja para ser atendido, a qualidade vai ser maior. Eu tenho atendido pessoas aqui, e é 1 hora, 1h20, 1h30. Quem está entendendo? Não é quantidade, é qualidade, é excelência, é isso que Deus está procurando. Pastor, então não vou mais precisar trabalhar mais. Então você vai precisar trabalhar, claro. Você conhece alguém na vida que venceu sem trabalhar duro? Não tem, irmão. O único lugar que sucesso e dinheiro vem antes de trabalho é no alfabeto. Tem que trabalhar para ser alguém na vida. Mas muito mais do que trabalhar duro, a palavra está falando o quê? Nós precisamos é fazer o certo. Excelência, qualidade. Terceiro ponto. Nesse ano de 2023, aleluia, a direção vai ser mais importante. Pelo menos eu tenho vivido isso, por isso que eu estou passando para vocês. A direção é mais importante do que velocidade. Direção certa, você saber que você está no caminho certo. Eu não sei se você teve essa experiência já, mas você está numa estrada, numa rodovia, que seja, e aí você passa do lado de um carro, você até balança ele, e o fusquinha está lá. Você está com sem parar e tudo, você passa no sem parar, e lá na frente o fusquinha está do seu lado de novo. Não é possível que está aqui. Sabe o que Deus está falando? Não é velocidade, é direção certa. Fazer com excelência, vai chegar do mesmo jeito. Quem está entendendo? Talvez chegue até primeiro, porque Deus quer qualidade, não é velocidade. Não será um ano que você vai precisar correr, é isso que Deus está falando. Você não vai precisar, você só vai precisar andar certo, na direção correta, no único caminho correto. Qual o caminho? Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, o caminho. Está tudo no singular, não tem um S, não está no plural. Eu sou um dos caminhos, eu sou o único caminho. Você tem que estar no caminho certo, na direção certa, e o restante é Ele que vai fazer. Eu vou repetir, esse ano de 2023, a direção vai ser mais importante do que velocidade. Deus está falando com alguém aqui agora: tira o pé. Não se preocupe em correr tanto como você está correndo, mas ande certo. Porque está cheio de gente aí que está correndo muito, está parecendo um piloto de Fórmula 1, mas está correndo torto. E aí? Já pensou? Está na velocidade ali, ó, correndo e descobre que está no caminho errado. Olha o trabalho que vai dar para voltar. Trabalho dobrado. Tem gente que está correndo na vida, está correndo nos negócios, está correndo para realizar, está correndo para fazer, mas por conta disso a pessoa está se enfraquecendo em outras áreas, na vida espiritual, na vida emocional, na vida física. Tem gente que está até doente, não é o teu caso não, mas tem muita gente que está doente, sabe por quê? De tanto correr. Tem dor no corpo, nem sabe o que está acontecendo, vai no médico, nem o médico descobre. Esgotamento. Se a tua mente parar, a tua vida para. Não sei se você já passou por isso, mas eu passei e posso falar. Se te der uma depressão,
um ataque de pânico, sabe, um medo excessivo, a tua vida para. Aí nem se você quiser ir devagar que seja, não dá conta. Nem levanta. Quem dirá ir andando, nem arrastando você vai. Então Deus está alertando alguém aqui hoje. Tira o pé, vai devagar, mas vai certo. Vai no caminho correto. Então eu quero dizer para você que não vale a pena correr torto ou sem direção. Você precisa andar certo. Não precisa nem correr, ainda que seja andando, mas ande na direção certa. Fica firme na presença de Deus. Vai buscando a palavra semanalmente. Você sabe por que tem culto toda semana? É porque cada semana é uma direção de Deus. Já conhece a segunda, terça, quarta, quinta. Ele já sabe tudo que você vai precisar. Ele está te dando uma direção. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Segunda é o segundo, o nome já fala. Hoje Ele está te dando uma direção do que você vai precisar até quarta-feira, até quinta-feira, 6 horas da tarde. E Ele está falando o que hoje aqui com você? Pelo menos até agora. Tudo que você for fazer, qualidade, excelência. Não precisa correr. Faz bem feito. Está entendendo? Sem desespero. Aí na hora que você está capengando, ele já sabe o que vai acontecer na quinta, depois das 6 horas, na sexta, no sábado. Aí o que ele vai fazer? Na quinta-feira tem outro culto. É por isso que você não pode perder culto. Os outros 3 dias já tem uma direção na quinta-feira para você, independente de quem estiver pregando. E aí que você precisa entender também, porque às vezes você está ligado muito num pastor, você está ligado muito num pregador, ou naquele, irmão, Deus usa todo mundo. Uma vez que a pessoa está aqui em cima, ela é um instrumento de Deus. Você não sabe o quanto Deus falou hoje aqui. Falou de várias formas, de forma diferente, através de pessoas diferentes. O que adianta a gente sair correndo aí a 250 km por hora, se você está na direção errada? Você pode até estar indo rápido, mas se você não estiver na direção certa, você está indo cada vez mais longe do seu objetivo. Eu estou indo rápido, mas quando eu descubro que eu estou na direção errada, eu estou bem mais longe do meu objetivo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? O prejuízo vai ser maior, até voltar tudo, para dar continuidade depois de novo. Então esse ano é um ano de você rever se realmente você precisa correr tanto como você está correndo. Talvez, olha o que Deus está falando aqui, talvez seja melhor você diminuir o passo. Talvez seja melhor você fazer o que eu fiz, você reduzir, diminuir o passo e a velocidade, e ter certeza que você está no caminho correto e fazendo com mais qualidade. Meu Deus, vocês estão aí? Eu achei que vocês tinham ido embora. Glória a Deus. Aleluia. É muito melhor a gente ir devagar e certo do que correr torto. É muito melhor. Está fazendo sentido para você essa palavra, sim ou não? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque tem verdades que a gente não gosta de ouvir. Tem verdades que nos confrontam, a gente não gosta de escutar. Tem pessoas que preferem muito mais acreditar em contos e fábulas, como a gente ouve por aí, em algumas denominações, que tudo vai dar certo, que a sua vida vai ser mil maravilhas, que os seus problemas acabaram. Ó, Ministério Tabajara, seus problemas acabaram. Tem isso, sei lá. Seus problemas acabaram. Pega um envelope de ouro, faz um voto e pão, resolvido. Quem está entendendo? O que você precisa é obedecer. Tem que sacrificar. Tudo que você precisa é obedecer. Não foi isso que Jesus disse para nós. Ele não disse que a nossa vida seria um mar de rosas, que a gente não enfrentaria problemas. Não, nada cai do céu, irmão. A única coisa que caiu do céu é o capeta. Você está entendendo? Jesus não mentiu para nós. Ele disse: no mundo, aí onde vocês estão, vocês terão aflições, problemas, dificuldade. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está falando? Se você estiver em mim, eu sou a palavra. Se você estiver ligado em mim, me praticando, me obedecendo, você vai vencer o mundo, você vai vencer as aflições, você vai vencer tudo. Aleluia. Deus disse através da palavra dele: eu prefiro obediência do que sacrifício. Mas sabe qual que é o nosso problema? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. A gente prefere sacrificar do que obedecer.
A gente prefere correr, a gente prefere se matar, ficar que nem doido, correndo para cima e para baixo, do que obedecer. Vou dar um exemplo simples aqui, que todo mundo vai entender, sobre comida. Diga glória a Deus. A maioria das pessoas tem dificuldade de obedecer uma ordem natural da própria medicina. Qualquer médico que você vai, com dor aqui, ou com uma queimaçãozinha aqui, primeira coisa que ele vai falar: não coma açúcar em excesso. Sim ou não? A pastora Claudiana foi no médico e falou: só tirou açúcar, agora está tomando café sem açúcar. Isso me preocupa, porque uma pessoa que toma café sem açúcar é capaz de qualquer coisa, irmão. Você tem noção disso? Aí o médico vai falar mais: o que mais você está sentindo? Eu estou assim. Aí ele vai falar para você: não coma carboidrato de noite. Lanche, pizza, não come. Olha, tem gente que até clamou ali. Não coma mais do que você aguenta. Não é? Tira o ketchup. Olha lá, o pastor Vinícius escondeu. Toca no ungido, você viu? Não fala do meu servo, que eu paro tudo. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Ó, irmão, você está bem na foto, hein? Os anjos defensor do ketchup. Glória a Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai lá e desobedece a ordem que é dada. É uma ordem. O médico é uma autoridade sobre nós, amém? E é uma ordem dada, a gente vai lá e não cumpre a ordem. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco, do nada, a gente está fazendo, sabe o que? Dieta louca, para tentar recuperar o peso e também a saúde. Sabe o que é isso? Vamos trazer para o mundo espiritual: consequência da desobediência. Quem está entendendo? Ou seja, desobedece para depois se sacrificar. Meu Deus, é forte, hein? Não era mais fácil obedecer? Mas a gente prefere desobedecer para depois correr atrás e sacrificar. Diga comigo assim: obedecer, oh glória, é melhor do que sacrificar. Então, outra chave para você aqui, para o ano de 2023, para você ter um 2023 de resultados e menos prejuízo: você vai ter que obedecer e não sacrificar. Para de sacrificar, começa a obedecer. E você sabe muito bem que o Espírito Santo já falou para você obedecer e você não está obedecendo. No lugar de você ficar se sacrificando, só obedece. Os resultados que você precisa está na obediência. O descanso que você tanto deseja está na obediência. Se o médico mandou fazer tal coisa, obedece. É uma autoridade. Se o seu líder espiritual, seu pastor, deu uma direção, obedece. É melhor obedecer do que se sacrificar. É melhor obedecer, em outras palavras, do que ficar para trás. Sim ou não? Ah, pastor, mas eu não concordo, eu não vou obedecer. É um direito seu. Numa empresa, no ministério que seja: ah, eu não vou obedecer, eu não concordo com isso. É um direito seu, você tem o direito de escolha. Deus te deu algo chamado livre-arbítrio. Mas não esqueça e não se engane: o direito de escolha é seu, mas o poder de decisão não é. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você entra numa empresa, por exemplo, para trabalhar, e uma direção é dada para você pelo seu gerente, você pode falar para o seu gerente: eu não vou obedecer? Sim ou não? Claro que você pode. Você pode, você só não vai poder continuar na empresa, mas você pode falar. Pegou a revelação ou não? É desse jeito, você tem o direito. Por quê? Porque você tem o direito de escolha, é seu, mas o poder de decisão está com ele. E aí Deus está falando para você hoje: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Deus der uma direção para você, obedeça. Assim você não vai precisar ficar sacrificando depois. Porque, irmão, até para desobediência tem um preço que a gente paga. Mas acima de tudo isso que eu estou te falando aqui, ó, presta atenção. Traga de uma forma espiritual, abre os seus olhos espirituais. Acima do teu patrão, acima do teu líder religioso, acima do teu pastor, acima de tudo isso está Deus. Amém? Então, se Deus mandou você fazer alguma coisa, ou mandou você parar de fazer uma coisa, obedeça, antes que o prejuízo chegue. Porque eu vou te falar, o boleto chega. E chega, hein? O preço da desobediência é alto. Você sabia que a desobediência, o pecado, o que é pecado, pastor Danilo? Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, e mesmo assim você continua fazendo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Irmão, olha isso. Até para pecar a gente paga, e paga com a vida ainda.
A morte, quando a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte espiritual. Mas, consequentemente, quem morre no espírito, daqui a pouquinho está morrendo. Sim ou não? Porque dentro de você é um espírito. Se o seu espírito está morto, daqui a pouquinho, o diabo te laça e te mata. Meu Deus. Ó, Vinícius. Até para pecar a gente paga, e paga com a própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu estou encaminhando para o final. 2023 já não está sendo, mas eu vou profetizar que vai demorar um pouco mais. 2023 não vai ser um ano de brincadeira, não. Se tem um ano que você vai precisar levar muito a sério a tua vida, e principalmente, redobra a tua atenção, porque talvez você veja aqui só para ouvir isso hoje. Se tem um ano que você vai precisar levar a tua vida certinho, principalmente a tua vida com Deus, a tua vida espiritual, física, emocional, é esse ano. Brinca de ser cristão esse ano para você ver o que vai dar. Você que não pega firme nos cultos, não. Pratica o que a palavra fala, porque só escutar não adianta não, viu? Só escutar não adianta. Você que não coloca em prática aquilo que Deus está dando para você aqui, você vai ver o que vai acontecer até o meio do ano. O ano de 2020, por exemplo, 2021, 2022, 3 anos consecutivos, não foi fácil para ninguém, de todas as formas, mas principalmente emocionalmente falando. Nas outras áreas também, muitos fortaleceram financeiramente, glória a Deus, cresceram, mas muitos também quebraram e fecharam suas empresas. É que a gente olha só para os resultados positivos e esquece dos negativos. Muitas pessoas se aproximaram de Deus por causa da pandemia, sim ou não? Glória a Deus, mas muitos se afastaram e saíram da presença. Está entendendo? Essa cadeira vazia que está aí do teu lado, talvez você olhe e fale, nossa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha sentava ali, lembra? Nunca mais vi ele. Pois é, Satanás laçou. E esses dias eu e a pastora estava no lugar, a gente encontrou o casal que vinha na igreja, pulou no nosso pescoço, e a gente não aguentou também, chorou junto. Pelo amor de Deus, eu não tenho força para voltar. Perdido no lamaçal de pecado. E Deus está falando com você hoje. Está na hora de firmar o nosso compromisso com Ele. O que eu quero que você entenda é que esse ano, 2023, é um ano estratégico. É por isso que eu quero que você pegue essas chaves aqui, ó, que eu estou te dando hoje, e ative elas na sua vida. Ou seja, o que é isso? Ativar, colocar elas em prática. Então, para quem está anotando aí, ó, eu vou repetir rapidinho aqui para você não perder. Ó. Primeiro, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vai vir do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Então o que você tem que fazer? Apresente os seus planos para Deus, e esteja preparado para os nãos de Deus também. Geralmente quando nós apresentamos nossos planos a Deus, fala a verdade, a nossa vontade é que todos eles sejam aprovados por Deus. Amém, igreja? Mas nem todos eles vão ser aprovados por Deus, essa é a verdade. Quer saber o que vai te confortar diante de um não de Deus? É você entender e aceitar que o não de Deus é a proteção que eu te falei. Toda vez que você recebeu um não de Deus, ou fez algo que não deu certo, entenda, é Deus te protegendo. Não é que não vai dar mais certo, é que talvez não seja a hora certa. Oh, aleluia. Se nos seus planos tiver algo que vai atrapalhar no final, aquilo que Deus preparou para você, pode ter certeza, Deus não vai aprovar. Ele vai entrar com a providência dele, ele vai barrar os seus planos para não atrapalhar o dele, só para te proteger, para você não perder a bênção que ele tem preparado para você. Deus já conhece o final das coisas, igreja. E se ele dizer não para você sobre algo, é porque ele sabe que aquilo vai ser melhor para você. Apenas obedeça, e vou te falar mais, agradeça também. Obedeça e agradeça até o não de Deus. No livro de Eclesiastes vai dizer que o fim das coisas são melhor do que o início delas. Está entendendo? O final vai ser melhor do que o começo. Se você andar certo, fazer tudo com qualidade, com excelência, o final vai ser melhor do que o começo. E Deus está preocupado, na verdade, é com o teu final mesmo. Sabe por quê? Porque a forma como você termina é que você vai ser lembrado. Na vida do crente, meu Deus, é como termina que se conta. Está entendendo? O que manda para Deus é o final. É por isso que Deus não está nem aí. Deus não se importa muito com o seu passado, não. Deus está mais preocupado com o teu futuro do que o teu passado.
Sabe, Deus ele se importa muito mais com aquilo que você vai se tornar daqui a uns dias, daqui a pouquinho nas mãos dele ali na frente, do que aquilo que você foi no teu passado, ou talvez até a forma como você está hoje. Para Deus não interessa nem o que você fez há horas atrás, talvez antes de você entrar naquela porta ali, ó. Para Ele só importa o teu futuro, o que você vai querer fazer a partir de hoje, depois dessa palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá, vamos finalizar. Ponto número 1, apresente os planos ao Senhor, esteja preparado para os nãos de Deus. Ponto número 2, é um ano de trabalhar certo e não trabalhar muito. Olha, anota isso, hein? Não é um ano de quantidade, mas é um ano de qualidade, de excelência, em tudo que você for fazer, principalmente para Deus. Se for fazer algo para Deus, faça com excelência, senão você nem faça. Porque tudo que Ele faz na sua vida é da melhor qualidade, sim ou não? Pense nisso. Não faça nada para Deus de qualquer coisa. E o dia que você estiver servindo a Deus, isso serve para todos nós que somos líderes também. O dia que a obra de Deus está se tornando um peso para você, tenha dignidade diante da presença do Senhor e falar: nesse momento eu preciso me encher um pouco para depois eu voltar. Não faça nada. A obra de Deus nunca pode se tornar um peso na tua vida. Você faça com satisfação. A partir do momento que está se tornando um peso, você saia, enche o vaso de novo para depois você voltar. Amém? A equipe do louvor quiser subir, não pode subir já, estou finalizando. Então pare para escutar os conselhos de Deus através das pessoas certas. Vou repetir, hein? Pare para escutar os conselhos de Deus através das pessoas certas. Porque quem escuta a pessoa certa faz a coisa certa, amém? Quem escuta a pessoa certa trabalha da forma certa, pega o caminho certo e terá resultados maravilhosos. Ou seja, é um ano que você deve prestar muita atenção em quem você está escutando. Mais uma vez, preste atenção em quem está te dando conselho. Não vai falando da tua vida para qualquer um não. Daqui a pouco, além de estar todo mundo sabendo o que se passa na tua vida, teu problema está lá, do mesmo jeito, sem ser resolvido. Pega aí, ó, vai falar com quem resolve. Vai dobrar o teu joelho, vai ter uma vida de oração, 10, 15 minutos que seja, todos os dias. Vai falar com quem resolve. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Sabe o que é mais interessante, me chama a atenção? É que escutar a pessoa certa ou a pessoa errada vai dar o mesmo trabalho. E às vezes a pessoa insiste em escutar a pessoa errada. Escutar a pessoa certa ou a pessoa errada dá o mesmo trabalho. Você vai ter que procurar a pessoa do mesmo jeito. Você vai ter que investir o seu tempo para parar e ouvir a pessoa. Só que se escutar a pessoa errada, meu irmão, você vai agir errado. E o resultado vai ser negativo. Ponto número 3. A direção é mais importante do que velocidade. Oh, aleluia. A direção, caminho correto, agir certo, é mais importante do que a velocidade. Por isso não tenha pressa. Pressa é uma característica de quem vive atrasado. E se você é um homem ou mulher de Deus, você entende que Deus não atrasa, oh aleluia, Deus não adianta, Ele chega sempre na hora certa. Sempre na hora certa. Ainda que for para você ir andando bem devagarzinho, é melhor andar certo do que correr torto. Para com esse negócio de correr. Você não sabe se você está no caminho certo. O prejuízo depois vai ser maior. Para pegar o caminho de volta depois, vai andar o dobro. E ponto número 4, você precisa obedecer e não sacrificar. Vou repetir. Ponto número 4, você precisa obedecer e não sacrificar. Você precisa parar com essa vida de sacrifício e começar a viver uma vida de obediência. Olha só para mim aqui, ó. Obedecer primeiramente a Deus. Obedecer os seus pais. Obedecer os seus líderes espirituais. Obedecer o seu patrão, toda a autoridade que estiver sobre você. Inclusive o médico. Se o médico falou para você não comer tal coisa, então você não vai comer. Porque senão depois você vai ter que ficar se sacrificando. E Deus não tem prazer no sacrifício. Ele tem prazer na obediência. Eu termino essa mensagem hoje dizendo para você: esse ano, é profético, levanta a tua mão. Esse ano de 2023 é um ano de Kairós na tua vida. O que é Kairós, pastor Danilo? Kairós significa tempo de Deus. Receba essa palavra.
Esse ano de 2023 é um tempo divino sobre a tua vida. É um tempo de Deus. Então, se eu fosse você, eu já começava a ir preparando o seu coração e ativando esses pontos aqui que eu te passei hoje. E se você fizer o que foi falado aqui, com certeza, meu Deus, você vai ver a glória de Deus. Com certeza, você vai experimentar coisas e acontecimentos na sua vida que você nunca experimentou antes. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Eu quero que pelos olhos da fé agora, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Quero que você feche os seus olhos nesse momento e comece a ver pelos olhos da fé, enxergar o seu ano de 2023 inteiro. Nós estamos no meio de fevereiro, dia 13 hoje? 12, dia 12 de fevereiro. A partir do dia 13, começa a imaginar agora, pelos olhos da fé, todos os dias do ano, todos os meses. Veja você agora em março, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Comece a ver as suas conquistas agora. Vai, profetiza aí em pensamento. Começa a ver as restituições que Deus fará na tua vida. Veja aí Deus trazendo de volta algo que você talvez já tinha dado como perdido. Aleluia, Jesus. Se veja agora como uma pessoa cheia da presença. Declare para você mesmo agora que nada, nem ninguém poderá te resistir, nem dificuldade, nem as pessoas que torcem contra você. Comece a ver agora a palavra de Deus se cumprindo na tua vida, que nem demônios, nem potestade, nem a morte, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá parar você, ou separar você do amor de Deus. Ei, há um tempo estabelecido para a sua vida. Tudo que você precisa é colocar em prática o que você está ouvindo aqui hoje, para que você viva uma nova história no ano de 2023. Ainda com os olhos fechados, mentalize agora aí tudo aquilo que você colocou no seu projeto de vida. Veja você chorando também, vai, porque a vida é feita de realidade. Vai ter momentos que você vai chorar também, mas veja mesmo nesse momento Deus dando a vitória para você, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a passear no nosso meio agora, Pai. Vai arrancando toda a opressão, toda a seta do inimigo da mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a negatividade vai caindo por terra agora. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando no teu povo agora, Pai. Mais da tua presença aqui, mais poder, mais unção. Vai tirando agora do teu coração toda a mágoa, vai limpando o teu coração. Há um divisor de água a ser estabelecido nessa noite, na tua vida. E Deus está falando, limpa o teu coração agora, porque ainda essa semana eu vou fazer algo grande na tua vida. Vou colocar pessoas no seu caminho, onde você será abençoado, favorecido. Eu vou colocar. Eu sei o que é melhor para você. O que você está procurando, eu já encontrei. Na hora certa eu vou colocar nas tuas mãos. O Senhor está dizendo, receba agora, levanta as suas mãos. Pai, eu estou profetizando um novo tempo na vida dos teus filhos. Um tempo onde eles não darão um passo sequer, sem buscar a tua direção. Todos os planos deles serão apresentados, Senhor, diante da tua palavra, no teu altar. E assim eles serão abençoados, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.